Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo, justamente, novamente, em Lucas 2. O texto que o Diego já leu aqui um pedacinho, agora a gente vai ler inteiro. O texto da apresentação, da consagração de Jesus. A gente tem conversado sobre o Natal e todo o significado do Natal para nós. Eu quero ler então Lucas 2, a partir do versículo 21. A gente vai ler dessa vez o texto todo até o 40. Olha só o que Lucas diz. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que dizia na lei, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes me despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e ao soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos que esperavam uma redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Curva a sua cabeça de novo. Deus amado, que o teu Santo Espírito e a manifestação da tua graça fale conosco de novo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse texto descreve um rito padrão do judaísmo da época, que era o de apresentar a Deus e apresentar especialmente o primogênito masculino, o primeiro homem da família. E era esse o padrão. A família podia estar em qualquer canto do mundo, deveria viajar até Jerusalém, onde estava o templo, oferecer animais em sacrifício. Nesse caso eram animais de pouco valor financeiro, mas simbólicos, no caso, 2 pombinhos ou 2 rolinhas, 2 pequenos pássaros, e consagrar esse menino ao Senhor. A gente transformou esse rito do nosso jeito de fazer.
né? E hoje a gente fez isso aqui com o Mateus, e a gente passou a fazer dentro da tradição cristã batista, por exemplo, e boa parte dos evangélicos, apresentar o bebê no primeiro ano de vida. A gente não tem uma datação exata, mas sim esse ritmo de apresentar. No cristianismo, que a gente chama de pedobatista, batiza-se o bebê. É o caso do catolicismo romano e é o caso das igrejas de tradição calvinista, como a presbiteriana. No nosso caso batista, a gente apresenta e deixa o batismo para uma decisão dele mesmo. E aqui então está a apresentação de Jesus bebezinho, sendo consagrado a Deus, cumprindo esse rito. E é muito bonito ver esses símbolos e essas duas pessoas que aparecem na Escritura para este momento, que é o Simeão e a Ana, que não eram um casal, eram dois idosos distintos, mas que são de alguma forma escolhidos por Deus para esse especial momento. E ele estava lá para apresentar, e o Simeão toma o menino e agradece a Deus, né? Ele reconhece, talvez seja o primeiro, depois daquele reconhecimento dos reis magos, e depois do reconhecimento dos pastores que vão visitar o bebê ainda na manjedoura e adorá-lo, é o Simeão que vai reconhecer que o Jesus, aquele bebezinho de 8 dias naquele momento, era o Cristo de Israel. É importante a gente lembrar isso, porque Jesus é o nome próprio que o Messias recebe, uma derivação de Josué. Porém, Cristo ou Messias são títulos que são atribuídos depois, em reconhecimento de que aquele Jesus era o Cristo esperado, o ungido de Deus, ou o Emanuel, ou o Messias aguardado. As titulações a respeito dessa espera. E essa titulação, por exemplo, de Messias, de messiânico, é uma titulação que existe até hoje. É uma titulação que inclusive a gente usa como adjetivo de salvação, né? Não queira ser você o messiânico, não queira ser o Messias, quer dizer, o Salvador. Há ramos do judaísmo que ainda guardam o Messias prometido. Uma vez que eles não reconhecem Jesus como Messias, então eles aguardam um Messias. Então o Messias, Cristo, é essa titulação da qual Simeão neste momento reconhece neste bebezinho. Ele é o Cristo. Os meus olhos já viram a salvação. E é interessante porque com esse reconhecimento, ele meio que se despede do mundo, né? Ele está dizendo, olha, eu posso agora morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Eu vi o Salvador, eu olhei para ele, ainda que seja um bebezinho, ele está aqui. Agora, a palavra que ele diz para Maria é uma palavra muito desafiadora, que eu acho que nenhuma mãe quer ouvir. Porque ele diz para Maria, olha, esse menino, ele está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que a revelar o pensamento de muitos corações, e quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Hoje a gente entende o que é a espada na alma. Hoje a gente lembra da imagem de Jesus na cruz e de Maria observando a morte do seu filho aos 33 anos de idade, e a gente entende, essa é a espada na alma. É essa espada que estava falando. É essa espada que atravessou a alma da Maria enquanto mãe. Porque é o mínimo que se pode pensar de uma mãe que perde um filho. Uma espada lhe atravessa a alma. É uma dor que
não dá para explicar. Eu já compartilhei isso, que eu vivi isso na minha casa. Eu perdi um irmão com 3 anos. Então, essa espada atravessou a alma da minha mãe e é para sempre isso. Isso não acaba, não se esquece. É uma marca que está ali. Cada um vai ter um jeito de lidar com esse luto. Mas é uma marca que está posta nessa alma de uma mãe. E aí, então há essa profecia, e depois a Ana, já idosa, também participa desse momento de adoração a Deus e de consagração e de alegria. Muito embora a espada na alma é uma coisa sempre assustadora, né? O que vai vir por aí? Agora, eu olhei para esse texto e fiquei pensando em nós e na nossa vida. Primeiro, no quão é importante esse ato consagrador. E no quão é importante, inclusive, a renovação da nossa consagração. Sim. Por exemplo, eu fui consagrado também, bebezinho, apresentado, compartilhei com o Fabiano e com a Tainá essa semana, que a minha avó queria me apresentar, os meus pais estavam fora da igreja. A minha mãe tinha sido excluída da igreja porque ela começou a namorar um rapaz que não era crente. E aí o pastor foi à casa dela e falou: se você não terminar o namoro, você será excluída. E ela não terminou, pelo menos não terminou naquele momento, depois ela terminou. Mas ela foi excluída e essa exclusão deixou ela mais de 20 anos fora da igreja. Né? Acabou sendo um trauma para ela, enfim, ela ficou 20 anos afastada da igreja. Então, quando eu nasci, ela estava afastada da igreja, acabou casando com outro não crente, que era meu pai. Meu pai era um católico nominal. E aí, então, minha avó queria me apresentar na igreja que ela congregava. E o pastor não aceitou me apresentar, porque o pastor perguntou: os pais são crentes? Aí minha avó falou a verdade, falou: não, minha filha está afastada da igreja, meu genro é católico, também não frequenta. E aí o pastor falou: não, eu não vou apresentar. Então, uma criança que os pais vão criar fora da igreja, não adianta nada. E aí ele não apresentou. A minha avó deu um jeitinho, me levou lá num culto que ela dirigia, no círculo de oração, numa quinta tarde, e me apresentou. E eu percebi que essa insistência da minha avó em me apresentar não era só um ato religioso e uma coisa quase que mágica, no sentido de que, olha, eu tenho que apresentar o meu neto, senão ele vai ficar doente, senão ele vai ter febre, senão ele pode ter uma doença contagiosa. Não. Para essas coisas é vacina. Para essas coisas é imunidade em dia. Para essas coisas não se trata disso exatamente. Mas se trata de um recado e de uma assinatura numa realidade espiritual que a gente não entende exatamente tudo. Mas a gente entende que é importante que quando uma criança nasce, a gente entregar a quem ele é de direito. E a gente entende que o dono da nossa vida é o Senhor. O Criador do céu e da terra e de todas as coisas é também o Senhor da nossa vida. Então, quando nós consagramos uma criança, a gente está como que devolvendo e reconhecendo e dizendo: toma, Deus, é tua, é do Senhor. A gente está consagrando, a gente está entregando ao Senhor. E eu lembro de como a minha avó não só fez isso quando eu era bebezinho, mas insistiu em fazer isso na minha jornada e na minha caminhada toda. De insistir que eu estivesse na igreja, de insistir que eu participasse com ela de tudo o que era possível. Já compartilhei com alguns que a minha avó, eu com 9, 10 anos, ia para presídio. Ela fazia capelania prisional, ia pregar no presídio e me levava com 9, 10 anos. Vigílias de oração, passava a noite orando, me levava. E minha mãe dizia: mas ele vai só dormir, deixa ele dormir lá. Ele dorme no meio da vigília. Levava um cobertorzinho, um negócio, me colocava lá no banco
E eu dormia no começo da vigília e acordava quando terminava para ir embora. Mas eu estava lá. E ela insistia, e eu penso que essa insistência eram atos consagratórios. Que ela insistia que eu deveria seguir ao Senhor, que eu deveria servir ao Senhor, que eu deveria ter a vida entregue ao Senhor. E na minha infância eu mudei muito de casa. Eu não estudei 2 anos no mesmo colégio. Da 1ª à 8ª série eu estudei mais de 8 colégios. Mudava todo ano de bairro. Sempre morando em São Paulo, mas mudando para cá, para lá. Bairros, minha mãe pagava aluguel, aquele anos 90 de inflação maluca. Então eu não conseguia pagar aluguel no lugar, tinha que mudar para uma casa mais barata. Aí a coisa melhorava um pouco, aí mudava para uma casa mais cara. Aí piorava, mudava para uma casa mais barata de novo. E por aí ia. E o que a minha avó fazia? Olha que interessante. Toda vez que eu mudava para uma casa nova, ela ia me visitar um domingo, procurava uma igreja perto de casa, me levava para me ensinar o caminho. Se desse, ela tivesse oportunidade, me apresentava para alguém naquela igreja e falava para mim: agora você vem sozinho. Tanto que com 9, 10 anos eu ia para a igreja sozinho, porque a minha avó sempre me levava para uma igreja perto para me ensinar o caminho. E eu ia. Naquela época, né, as crianças eram mais independentes. Eu, pelo menos, comecei a pegar ônibus em São Paulo com 8 anos de idade. Eu estava rodando pela cidade de ônibus, de trem. E aí ia para a igreja mais perto de casa. Mas eu tive também a minha fase revoltos, adolescente. Aos 11 anos de idade eu coloquei um brinco na orelha. Imagina, minha avó é da Assembleia de Deus, né, gente? Hoje a gente pode pôr brinco, na I-21, tá tranquilo. Pode usar até alargador, né, Ulisses? Tá tudo certo. Mas naquela época não era bem assim. Na cabeça da minha avó, então. E aí eu coloquei brinco. Aí, não satisfeito com brinco, eu descolori o cabelo. Já fui loiro, gente. A Cris fala: não conta isso. Já fui loiro. Descolori o cabelo. Aquele auge dos pagodeiros, né? De cabelo descolorido e tal. Eu tava, né? Óculos aqui, cabelo descolorido, brinquinho na orelha. Falei: quero ver se minha avó vai me levar para a igreja dessa vez. Ia passar o final de semana na casa da minha avó. Meu filho, vamos para a igreja. Falei: vó, mas eu tô só meu cabelo, meu brinco. Não tem problema, vamos para a igreja. Vai assim, não tem problema. Os irmãos olhavam meio torto, mas não tava nem aí. Vamos para a igreja. Aí eu falo: minha avó não até hoje ela não gosta que vai de bermuda para a igreja. Para ela é um desrespeito. Para a igreja tem que ir de calça e, né, uma roupa adequada. Aí eu ia para a casa dela só de bermuda. Não levava nem calça na bolsa. Falei: quero ver. Aí ia para a casa dela de bermuda, só com camiseta largona, bermudão. Aí, filho, vamos para a igreja. Vó, eu não trouxe calça, eu só estou com bermuda e regata. Não, vai para a igreja, vamos para a igreja de bermuda e regata, não tem problema. Eu levava para a igreja. Mas era interessante ver a sabedoria e a insistência dela, sabendo que aquela consagração de bebezinho não era exatamente uma mágica que iria resolver toda a minha vida espiritual. E que ela precisava insistir nesse processo consagratório de entrega da minha vida e de insistência comigo, uma vez e outra vez, e na adolescência. E aí na adolescência eu fui beber, eu fui experimentar cigarro, eu fui viver balada para cá, balada para lá. Mas se eu estivesse na casa dela, não importava que eu tivesse ido para a balada, não importava que eu tivesse chego às 5 da manhã, se eu dormisse na casa dela, domingo eu tinha que ir para a igreja. Não tinha essa. Não tinha acordo. E é interessante porque ela nem, comigo no caso, ela nem forçava, mas era um jeitinho que ela me arrastava. O jeitinho que ela dava comigo me levava para a igreja. E mesmo que talvez para ela fosse um certo constrangimento, o tipo de roupa que eu estava usando, aparecia com as namoradas mais doidas que eu, e eu levava a namorada junto também. Mas ela insistia nesse ato e nesse movimento consagratório. E depois eu fui entendendo
que essa consagração e que essa entrega da vida a Deus é um movimento que a gente tem que insistir com o outro e com a gente. Com o outro, quando esse outro é mais fraco que nós. Por que tem isso? Às vezes o outro é mais fraco. Ou porque é criança, ou porque é adolescente, ou porque é imaturo, ou porque é novo na fé, ou porque é velho na fé, mas está meio cambaleando. E a gente precisa insistir, apoiar, dar as mãos, caminhar, levar adiante. E a gente também precisa aprender a insistir com a gente mesmo. E depois que eu me converti de fato, que foi lá pelos 17, 18 anos, e aliás, eu aceitei Jesus 10.000 vezes na minha adolescência, mas era só para agradar minha avó. Eu ia lá na frente. Mas teve um momento que eu me converti de fato, foi mais adiante, lá pelos 17, 18. Que daí eu vivi a minha experiência espiritual no culto que a minha avó não estava, mas que eu estava, e aquele dia realmente foi diferente. Mas a construção que ela teve comigo e a insistência dela, e mesmo eu fazendo ela passar por certos constrangimentos com o tipo de roupa que eu estava, com o tipo de cabelo que eu estava, com o tipo de brinco que eu usava, ou qualquer coisa assim no ambiente assembleano dela, aquela mais tradicional, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, etc. Como aquilo foi precioso e foi forjando uma identidade cristã que eu não tinha nem ideia no início, mas que foi construindo dentro de mim. Claro, também pelo testemunho e pela insistência dela mesmo comigo e com todas as outras pessoas. E aí eu fui observando e percebendo, e quando eu me converti eu fui admirando mais isso e olhando para trás, porque eu não tinha essa noção. Na época a minha noção era assim, minha avó é religiosa e quer que eu seja também. Eu não tinha essa noção dessa realidade espiritual e de como ela via as coisas. Depois que eu me converti, depois que eu fui chamado ao ministério, e hoje em dia que eu olho para trás, fazendo essa leitura, trazendo essa memória e essas lembranças, e olhando e falando, tinha a ver com isso, com aquilo outro. E é por isso que eu fico muito triste quando o Estevão não vem. Hoje ele está curtindo, está com a avó mora longe, então ele ficou em Santo André. Mas me dá uma dorzinha, porque é importante, é precioso, é fundamental, é vital a nossa vida na igreja, e especialmente a vida dos nossos filhos na igreja. E em especial, quando a gente pode controlá-los, porque vai ter a hora que não vai dar mais. Vai ter a hora que a gente vai poder, no máximo, convidar, mas não trazer de fato. Mas enquanto a gente pode, a gente traz, a gente insiste. E enquanto a gente pode, a gente deve insistir também com a gente mesmo. Porque nós também carecemos de entrega e de consagração a Deus. Nós também carecemos de repetir o ato que a gente fez com o Mateus aqui. Nós carecemos de repetir esse ato, nós mesmos, diante de Deus. Senhor, a minha vida é tua, eu me entrego ao Senhor. Senhor, a minha alma, o meu pensamento, o meu corpo, eu entrego ao Senhor, eu consagro ao Senhor. A gente precisa insistir também, nós, com a gente mesmo, nesta consagração. Porque conforme a gente vai caminhando, a gente às vezes vai se afastando dessa consagração. O mundo, as correrias, as realidades outras, as tentações, e a gente vai de repente seguindo um fluxo de vida que não é exatamente de uma vida consagrada e entregue a Deus, que é uma vida assim, muito comum, muito ordinária, e num linguajar dos mais antigos, muito mundana.
claro, a gente está no mundo, a gente não é ET, extraterrestre. Não estamos e não devemos ficar inseridos numa bolha religiosa qualquer. Estamos no mundo, estamos fazendo nossas coisas, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos viajando, estamos vivendo. Mas não podemos perder de vista de que somos e devemos ser consagrados a Deus, entregues a Deus, abertos ao propósito de Deus. E é muito louco porque, inclusive, se a gente não tomar cuidado, a gente vive grandes contradições dessa consagração e nem se dá conta. Eu lembro de, sendo capelão no Colégio Batista Brasileiro, colégio confessional, denominacional, etc. Me chegou uma mãe pedindo para eu conversar com o filho criança, 9, 10 anos. E falou: pastor, capelão, professor, sei lá do que ela me chamou, que era tudo isso misturado, né? Pastor, capelão, professor. Você precisa aconselhar meu filho. Preciso que você converse com ele. Tinha nome bíblico, menino, inclusive. Preciso que você converse com ele, porque olha só, ele colocou na cabeça que ele quer ser pastor. Veja se isso pode. E ela falou sério. Ela falou: a gente paga colégio caro, tá aqui e tal. A gente preocupado, ele quer ser pastor, você tem que tirar isso da cabeça dele. Eu dei risada assim, eu falei: o que eu falo para ela? O que eu digo para ela? Né? E aí eu conversei, falei: olha, é muito cedo, ele é uma criança, né? Eu vou conversar com ele, mas deixa ele. Daqui para frente ele vai mudar de ideia muitas vezes e deixa a vida seguir. Vai ter muito tempo ainda pela frente. Inclusive os mais jovens vão viver umas 10 profissões ao longo da vida, inclusive diferentes, né? Deixa ele. Mas a angústia daquela mãe era que, embora ela sendo cristã, embora ela colocando o filho num colégio cristão, embora ela sendo membro e ativa de uma igreja, ela considerava absurda a ideia do filho querer ser pastor. Do tipo, ser crente, ok, mas ser pastor já é demais, né? E claro que a lógica dela estava muito associada a uma lógica mundana de sucesso financeiro, principalmente, né? Então assim, eu tô oferecendo uma educação para o meu filho ser médico, meu filho ser juiz, promotor, um advogado de sucesso, um engenheiro bem-sucedido, não ser um pastor. Ser pastor, ele podia estudar em qualquer lugar, né? Não precisava assim pagar um colégio caro. Então, perceba como há uma contradição dentro de si, e que talvez aquela mãe não estava nem se dando conta, que ela estava pedindo a um pastor para desaconselhar o filho dela de ser pastor. Como se essa entrega e essa consagração, do qual o filho dela estava naquele momento engajado, que talvez se traduza num chamado efetivamente ou não, a gente não sabe, mas para ela era um problema, porque não ia conferir a ele o sucesso que ela tinha na cabeça dela para ele. Não ia conferir para o filho dela o reconhecimento, o status social e talvez financeiro que ela tinha na cabeça dela para o próprio filho. E olha que eu já peguei lá essa conversa na minha casa, da minha esposa dizer assim: não, Estevão não vai ser pastor, né? Não vai ser missionário, não vai ser nada disso. Já peguei essa conversa na minha casa sobre o Estevão. Que é um lugar em que hoje em dia não está muito bem cotado essa coisa de ser pastor. Não só pelo, talvez não grandes na parte financeira, embora tenha pastores que ganham muito bem, a gente sabe que a grande maioria ganha pouco que a grande maioria eu acho que não ganha nada,
grande maioria dos pastores do Brasil são voluntários. E aí você tem um percentual que ganha e você tem um pouquinho assim que ganha muito. Mas nem é talvez só o financeiro exatamente, mas é o próprio prestígio social, né? Porque houve uma fase em que isso era socialmente bem visto e hoje é socialmente mal visto. Então aí as mães e os pais, né, falam assim, não, vamos buscar um caminho que seja mais fácil de ser bem sucedido ou melhor visto socialmente, né, do que uma carreira religiosa, vamos dizer assim. Mas perceba que isso vai na contramão de um ato consagratório. Porque no ato consagratório a gente diz, é do Senhor. No ato consagratório, a gente entrega a vida do nosso bebê e diz, Deus, é teu. Cuida, guia, protege, orienta, abençoa. E de repente a gente faz um caminho inverso, contraditório. E a cabeça dessa criança vai ficar um trevo. Calma aí, é para ser ou não é para ser? Estou consagrado a Deus ou não estou consagrado a Deus? A minha vida é de Deus ou é de quem? De quem que é essa vida, afinal de contas? E sim, nós somos seres de contradição. Nós temos dentro de nós as nossas crises. E por vezes somos contraditórios. Falamos uma coisa, fazemos outras, nos atrapalhamos e tal. Mas essa nossa contradição deve tentar ser resolvida. A gente dá as titubeadas, dá as vaciladas, mas tem que tentar voltar para um lugar de coerência. E neste lugar de coerência, a gente tem que lembrar outra, a minha vida está entregue a Deus. Olha, eu me consagrei, minha avó me consagrou. Aí depois eu fui lá na frente, aceitei Jesus, foi outra consagração. Aí depois eu fui batizado, foi outra consagração. Aí depois eu fui consagrado ao ministério, foi outra consagração. E houveram outras experiências variadas no meio do caminho e outras orações de consagração. Então, mesmo que em algum momento eu fuja desse chamado, eu fuja dessa consagração, eu dê os meus vacilos, eu cometa os meus pecados, eu desvie do rumo, né? Antigamente falava-se muito isso, né? O fulano desviou, saiu da igreja, desviou. Não tem outro lugar senão de volta para essa consagração. Não tem outro lugar para nós senão a volta para debaixo da cruz de Cristo. É o melhor lugar e é o único que a gente pode ter. Porque se a gente entende essa realidade espiritual e entende que há anjos, que há demônios, que há principados, que há potestades, qual é o lugar seguro para nós? Qual é o lugar onde devemos estar? Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Senão, debaixo do cuidado e da presença de Deus. Mesmo que isso implique em problemas graves nessa vida. Porque a apresentação de Jesus diz isso. Olha, esse menino fofinho, lindinho, que nós estamos apresentando e consagrando ele vai ser tema de contradição nesse país, nesse mundo. Ele vai cindir a história. E Jesus vai dizer lá na frente, olha, eu vou dividir casas. Haverá quem sirva a César e haverá quem sirva a Deus. E haverá quem sirva a Mamon, e haverá quem sirva aos deuses gregos, e isso causou divisões e rompimentos familiares.
históricos, em reinos, em toda a história. Então, a nossa fé nos põe de um lado, sim. Nós somos humanos como todo ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós cremos que todo ser humano é. Mas a nossa fé em Cristo nos põe num lugar espiritual, numa realidade de que os símbolos da nossa fé são a cruz, a morte, a ressurreição do Senhor, o Cristo como Deus. Ah, mas o judeu não vê assim. Ah, mas o muçulmano não vê assim. Ah, mas o ateu não vê assim. Ah, mas o agnóstico tem dúvidas a respeito disso. Ok. Nós vamos amar, respeitar, conviver, defender a liberdade de crença de todas essas pessoas. Mas a gente assume um lado, a gente assume um lugar. E o nosso lugar é debaixo da cruz de Cristo. E isso pode ser uma espada em algumas realidades familiares, né? Vem de uma família que é muito fervorosa numa certa religião que não é cristã e você se torna cristão, há rompimentos. Eu já vi isso com judeus que se tornaram cristãos, que tiveram rompimento familiar. Eu já vi isso com pessoas de outras religiões que tiveram seus rompimentos familiares ao lado da fé cristã. Então, às vezes, há um preço a se pagar. Não é só estou consagrado a Deus e estou abençoado por Deus. Isso pode também ter custo. Custo simbólico, afetivo, financeiro, político, social, religioso. Quantos irmãos nossos não são perseguidos pela sua fé? A espada está cortando a própria carne deles, porque eles estão em contexto de perseguição. Graças a Deus, não aqui no Brasil, mas em algumas outras partes do mundo. A gente ouve falar disso, a gente vê isso, a gente experimenta essa realidade. E mais, no caso de Jesus, estava implicado a sua própria morte, sim. Porque a consagração dele a Deus, a obediência dele a Deus, a entrega dele a Deus como o Messias, como o Salvador, o levou para a cruz aos 33 anos. A ponto de que lá no Getsemane ele se angustia, ele reúne os discípulos, ele não consegue dormir, ele fica orando de madrugada. E ele pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas talvez ele pede ao Pai para afastar, mas ele lembra de que ele é consagrado a Deus. E ele fala assim: ao mesmo tempo que eu não quero morrer, então afasta de mim esse cálice. Na mesma frase ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. E aí esse é o ponto da consagração. Senhor, eu não quero isso aqui para a minha vida. Eu não quero sofrer. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero abandonar minhas vontades. Eu não quero abandonar meus desejos. Eu não quero abandonar meus projetos. Mas eu sou consagrado ao Senhor, então todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então a nossa fé é uma fé sim que implica abrir mão de si mesmo. É uma fé sim que implica essa consagração, implica numa entrega. Entregamos a nossa vida ao Senhor, é isso que a gente diz na conversão. É isso que a gente diz no batismo. Entregamos a nossa vida ao Senhor. É isso que a gente diz quando a gente apresenta o nosso filho. Entregamos o nosso filho ao Senhor. Então não vai ter essa de depois assim: meu filho não pode ser pastor, não pode ser missionário. Não, peraí, vocês entregaram o seu filho ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor.
E a gente faz essa entrega e a gente tem que continuar entregando e orando cada dia antes dele dormir, e orando a cada culto, e a cada ensino, e a cada encontro, e entregando. Não estamos entregando para uma vida religiosa necessariamente, mas então estamos entregando ao Senhor. Estamos consagrando ao Senhor. Estamos dizendo, Ele é teu. Nesse mundo aqui dos homens, nesse mundo espiritual que a gente sabe que existe, mas não sabe exatamente como é que as coisas funcionam, Ele está entregue ao Senhor. Ele está consagrado. E aí, isso por vezes vai ser muito legal, gostoso, livre, e as pessoas vão dizer para nós, nossa, que bom que você é assim, uma pessoa espiritual, que bom que você é uma pessoa assim com uma espiritualidade bacana. E algumas pessoas vão olhar para nós torto e falar assim, isso é crente? Isso é de igreja? E ok, é isso mesmo. Em ambientes de liberdade ou em ambientes de perseguição. Em ambientes onde a gente vai ser elogiado por causa da nossa fé, e ambientes onde a gente vai ser hostilizado por conta da nossa fé. E ok, é isso mesmo. Porque não trata-se de uma fé de benefícios pessoais. Não trata-se de uma fé que seja conveniente, socialmente mais aceita, ou que me garanta algum tipo de sucesso no mundo aí fora. Trata-se de uma consagração a Deus, de uma entrega ao Senhor soberano de todas as coisas. E a principal implicação é essa realidade espiritual, de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e pronto, e a gente não vai abrir mão dEle, porque a gente sabe que Ele não abre mão de nós. E aí o resto é o resto, e aí é o que a gente faz aqui, correr, trabalhar, estudar e fazer a vida. Mas entregues e consagrados a Deus. E a gente precisa vivenciar, intensificar e renovar a nossa consagração a Deus.